Bom, espero que esteja funcionando, porque esse Zoom já me deu muito trabalho hoje. Oi, pessoal, estou aqui para deixar gravado uma aula para vocês, como forma de tentar ajudar e tentar direcionar o estudo de vocês para a nossa prova, de acordo com as aulas que ficaram faltando, aulas presenciais que ficaram faltando por motivo dos jogos da Copa, né? Então, eu vou tentar falar nesse vídeo aqui sobre o capítulo 18. Não vou me estender muito, não vai ser um vídeo muito longo. Vou tentar resumir, direcionando mesmo assim para o que vai ter mais na prova, tá bom? Todo mundo tem que ler o capítulo todo, mas só para a gente ter um estudo mais dirigido. Então, esse vídeo é sobre o capítulo 18. Vou tentar pôr o link lá na semana 18. E o outro, capítulo 19, vou colocar na semana 19. Deu uma coincidência muito legal aí, né? Então, o capítulo 18 do livro da Daiane Papalha, que fala sobre o desenvolvimento do psicossocial da vida adulta tardia, vem trazer para nós a diferença que o Eric Erickson coloca nos estágios do desenvolvimento psicossocial. Ele dividiu em 8 estágios, e esse 8º estágio, ele coloca em 2 polos, integridade versus desesperança. Então, vamos pensar e tentar entender o que é integridade e o que é desesperança. O idoso que está sendo considerado no polo da integridade é aquela pessoa que sente a vida como uma dádiva, como um presente. Ela sente prazer em viver e ela demonstra isso vivendo com muita alegria, com muita disposição, com muita energia. São pessoas idosas que sentem que a missão foi cumprida, que seus relacionamentos são positivos, inclusive se tiver alguma questão de conflito para resolver, essas pessoas vão tentar resolver. Que mais? São idosos que dão banho de energia em muita pessoa jovem. É aquele idoso que participa de maratona, que faz natação, pratica esportes em geral, tem uma vida social ativa, vai para o forró. São esses idosos aí. Gosta de fazer excursão, viajar, se divertir. E, em contrapartida, nós temos os idosos no polo do desespero ou da desesperança. Seriam idosos que apresentam uma certa amargura com a vida, sentem que o tempo de vida que ainda tem é um peso, não sente que a vida é uma dádiva, é um presente, sentem que é um fardo, que é um peso. São pessoas que não estão satisfeitas, são pessoas que não são fáceis de agradar, e a gente não pode confundir com algum tipo de doença, tá? Isso nós estamos falando idosos, tanto no polo da integridade como no polo da desesperança, nós estamos falando com a ausência de qualquer tipo de doença, porque é óbvio que se qualquer pessoa em qualquer idade estiver doente, essas características seriam diferentes, né? Então, acho que ficou claro, né? A integridade e a desesperança. Outra coisa que a gente tem que falar, que é importante no capítulo 18, é que a religião, ela é tida, ou mesmo não a religião em si, mas a espiritualidade, a crença, são tidas como bons elementos que afetam de maneira positiva a saúde e o bem-estar dos idosos. Eu vou fechar as janelas, porque parece que a chuva vai fazer muito barulho e vai atrapalhar o áudio desse vídeo, tá? Só um minutinho. Pronto, espero que agora fique melhor. Então, como eu estava dizendo, a religião ou a espiritualidade, ela pode afetar de maneira positiva a saúde e o bem-estar.
A atividade religiosa, ela ajuda as pessoas a enfrentar o estresse, a enfrentar perdas, a enfrentar doenças. E as pesquisas sugerem o quanto o efeito sobre a saúde e o bem-estar pode ser real, é palpável. Outra coisa que a gente tem que falar também a respeito dos esquemas de vida dos idosos. De forma diferente com o que a gente viu no capítulo do adulto jovem e o adulto intermediário, a gente colocava solteiro, coabitando, casado, divorciado, no novo casamento. Aqui a gente já tem que pensar um esquema de vida diferente. Como, por exemplo, existem idosos que envelhecem em casa, um cuidando do outro, né? Talvez companheiros de muito tempo, envelhecer em casa, permanecer em casa com ou sem assistência de outra pessoa durante a velhice. E por que a gente está falando que é com um companheiro? Porque tem um outro tópico que fala sobre viver sozinho. Então, envelhecer em casa pode ser ou com cuidadores, ou com filhos, ou com alguém da família, ou um companheiro ou companheira, mas envelhecer em casa. Então, existe esse esquema de vida. Viver sozinho, muito mais comum mulheres em viuvez permanecerem sozinhas do que homens. As mulheres estão mais propensas a ficarem viúvas porque geralmente as mulheres têm mais tempo de vida, como a gente já viu nos outros capítulos, e elas têm uma certa independência, uma autonomia maior. Então, ficar sozinha depois da viuvez é mais comum do que os homens. Viver com filhos adultos. Aqui a gente vê o oposto, aliás, o oposto não, o outro prisma da mesma coisa que nós tínhamos visto no capítulo do adulto intermediário, que é um filho cuidando de um idoso, de um pai ou mãe idoso. Aqui a gente vai olhar pelo prisma do idoso. Como que é para o idoso estar morando na casa de seus filhos e sendo cuidado pelos seus filhos? Muitas vezes pode ser considerado constrangedor, pode ser considerado pesado para o próprio idoso. Ele sente que é um atrapalho, ele sente que é um peso, ele sente que está incomodando, mesmo que a família faça de tudo para ter uma boa acomodação, esses idosos talvez vão se sentir assim, mas eles se sentem cuidados afetivamente também, não só fisicamente. Muito melhor, se sentem com uma qualidade de vida muito maior do que, por exemplo, os idosos institucionalizados, que é o próximo item. Primeira coisa que a gente tem que pensar, viver numa instituição. Quando a gente vê um idoso numa instituição, pessoal da psicologia, não vamos julgar as famílias de quem não tem condições, não teve condições de cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, do seu parente de idade e colocou num asilo. Pode ser por afeto negativo ou ausência de afeto? Pode, mas a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma família onde todos têm que trabalhar, todos têm que ter seus afazeres e não tem com quem deixar esse idoso. Então, colocar numa instituição é uma maneira de ter certeza que alguém está cuidando, que alguém está alimentando, está dando medicamento na hora correta, e essa pessoa está sendo cuidada independente do tempo que ela passar ali. Não está escrito aqui no livro, mas a gente já sabe de que existem, inclusive em Goiânia existe, e fiquei sabendo em outra turma que teve aula, que em Anápolis também já existe, uma espécie de creche para idosos. A de Goiânia chama Roda da Vida. Quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha na internet. Como seria isso? Seria aquela família que não tem condições de ficar com o seu idoso o dia todo, mas mora com ele. Então, por exemplo, quando a gente tem criança pequenininha e trabalha, deixa a criança na creche de manhã, vai trabalhar, lá na creche a criança dorme, se alimenta, toma banho, brinca. À tardezinha, a família volta do trabalho, passa lá na creche e pega a criança novamente.
Da mesma forma, acontece com o idoso, só que, óbvio, com atividades voltadas para a idade adequada. Então, tem oficinas de lazer, de socialização, e os idosos são atendidos dentro das suas necessidades. E esse capítulo também fala sobre os relacionamentos na terceira idade. Fala de casamento de longa duração, que geralmente um idoso que ainda está com seu companheiro, são geralmente muitos anos de casado, tiveram a oportunidade de fazer bodas de ouro, depois, eu não sei como chama as bodas de 65 anos, esqueci, bodas de diamante, acho que é. Enfim, o casamento na terceira idade significa uma vitória depois de muitos desafios. Já passaram por problemas como desafios diferentes, não problemas, mas desafios como criar filhos, ter problemas financeiros, ter problemas com saúde, e superaram tudo isso, e estar juntos é gratificante. Mas existe também, fatal, tragicamente, a possibilidade da viuvez, como a gente já falou agora há pouco, que é mais comum as mulheres permanecerem viúvas do que os homens, e pode existir o divórcio e o novo casamento na terceira idade também, isso não pode ser descartado. Amizades, eu acho que é simples de vocês lerem e darem uma olhadinha. Relacionamento com irmãos, bisavós, a gente falou no capítulo dos adultos intermediários, que era maravilhoso se tornar avô, que é um renovo de energia e de vida. Imagine se tornar bisavós. Os avós que têm essa oportunidade de ver seus netos tendo filhos, assumem um papel novo, que é o papel de bisavô. Que pode ser que um bisavô não tenha uma participação tão ativa como quando foi avô, porque talvez já tenha um pouco mais de dificuldade física, já tem algumas limitações, mas a maioria das pessoas entrevistadas fala que novamente é uma renovação de energia, ver crescer o neto, ter um filho e ver esse bebezinho crescendo também mantém o próprio idoso com a sensação de ser jovem, porque eles nunca imaginavam que fosse viver para ter essa oportunidade. Então, ser bisavô também é gratificante. E esse capítulo fala de uma temática, essa vai cair na prova, quem vê o vídeo vai saber, sobre os maus tratos com idosos. Tem uma pesquisa em ação na página 630 da minha edição, que fala sobre os tipos de maus tratos com idosos, que infelizmente acontece. Então, são 6 tipos. Nós temos o abuso físico, quando alguém aplica, o abuso físico é quando alguém aplica de força física, pode causar uma dor, um ferimento, uma lesão numa pessoa idosa. Então, abuso físico. O abuso sexual, porque os idosos são pessoas vulneráveis e eles acabam sendo alvos fáceis também de perversões como essa. Então, existe abuso sexual contra idosos. O abuso emocional ou psicológico, que seria o quê? Seria causar algum constrangimento, algum sofrimento, alguma angústia. Talvez só o fato de ameaçar, vou te internar no hospício, vou te levar para um asilo, ou mesmo tomar essa atitude sem muita explicação, sem muito cuidado, pode ser considerado um abuso psicológico. O quarto tipo seria a exploração financeira. Que às vezes um filho, uma filha, um neto, uma neta, alguém cuida de um idoso e acha que tem direito sobre os bens daquele idoso. Então, se tomar conta de uma maneira ilegal ou imprópria desses recursos, isso também é maus tratos contra idosos, isso é crime. O quinto tipo seria a negligência, a pessoa idosa que não está mais em condições de cuidar de si mesma e a ninguém da família cuida, isso também é considerado maus tratos e crime, porque recusar ou descumprir das suas obrigações ou dos seus deveres em relação àquela pessoa idosa é chamado de negligência.
E, por fim, a autonegligência. A autonegligência é quando a própria pessoa idosa, talvez por uma debilidade, por uma depressão, uma limitação mental, isso pode fazer com que ela não tenha condições de cuidar de si mesma. Então, ela não come, ela não bebe, ela não toma os seus medicamentos. Quem tem que cuidar dela? O outro. Então, a autonegligência acontece porque está acontecendo automaticamente uma negligência. Então, as duas quase que acontecem ao mesmo tempo. Então, esses são os 6 tipos de maus tratos relacionados aos idosos. Então, esse é o fim do capítulo 18. Eu espero que tenha contribuído para vocês estudarem de alguma forma. E eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer um outro para o capítulo 19. Até mais!